Oi, pessoal! Vamos falar de um assunto que, nossa, é o coração da vida a dois, né? Parceria no casamento. A gente vai dar uma olhada em como Deus pensou nisso lá no comecinho, com marido e mulher trabalhando lado a lado em tarefas compartilhadas. Então, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no Jesus Diário. Sabe uma coisa que eu percebo? Quando o assunto é papel no casamento, a conversa quase sempre vai para aquela discussão de hierarquia, de quem manda. Mas e se a gente estivesse começando pelo lado errado? E se o ponto principal de Deus, desde o início, fosse a parceria? Bora mergulhar nesse juntos? Para a gente entender bem o plano de Deus, não tem jeito, a gente tem que voltar lá para o comecinho de tudo, lá para o projeto original. Como é que funcionava essa dinâmica entre o homem e a mulher bem na hora que tudo foi criado? Olha só o que diz essa passagem, que é fundamental. Presta atenção. A imagem de Deus está nos dois, tanto no homem quanto na mulher. E a bênção, a missão de governar, de cuidar de tudo, ela foi dada para os dois, juntos. Não foi tipo uma tarefa para um e o outro só ajuda. Não, era uma missão conjunta, em pé de igualdade. Então, essa ideia central se divide em alguns pontos bem claros, né? Os dois carregam a imagem de Deus. Os dois recebem a mesma bênção e os dois têm a mesma responsabilidade. Fica muito nítido que a base, o alicerce do relacionamento que Deus pensou é colaboração. É um ajudando o outro, não um sendo mais importante que o outro de jeito nenhum. Beleza? A gente viu a criação. Agora, vamos dar um salto no tempo e ir para a redenção. Como é que a vinda de Jesus mexe com essa dinâmica de parceria? Vou te adiantar, ele não só confirma, como reforça isso de um jeito muito poderoso. Essa declaração aqui, gente, é uma das mais revolucionárias do Novo Testamento, sério. O texto diz que em Cristo acabou, não tem mais homem ou mulher, porque todo mundo é um só nele. Sabe aquelas barreiras, aquelas caixinhas que o mundo cria? Elas perdem a força. Isso não quer dizer que a gente perde nossa identidade, claro que não, mas une todo mundo numa identidade muito maior. E no casamento, significa que os dois, marido e mulher, são herdeiros da mesma graça, juntos. Mas atenção, é muito importante entender isso aqui. Igualdade espiritual não quer dizer que homem e mulher viram a mesma coisa, que são idênticos. Muito pelo contrário. Pensa numa orquestra, é um bom exemplo. O violino e o violoncelo são instrumentos super diferentes, certo? Mas os dois são essenciais para a música ficar bonita. A beleza está justamente na harmonia das diferenças, e não em tentar fazer um soar igual ao outro. Essa ideia toda nos convida a uma virada de chave na nossa mente. O mundo, muitas vezes, pinta o casamento como uma disputa, né? Uma competição para ver quem tem mais poder. Só que a visão bíblica é completamente diferente. É cooperação. A questão não é quem está por cima. A questão é como a gente pode se apoiar. O objetivo não é um ganhar do outro. O objetivo é os dois vencerem, juntos. Ok, a teoria é linda, a gente entendeu o conceito, mas e na prática? Como é que essa parceria funciona no dia a dia? Com o boleto chegando, com decisão para tomar? Vamos ver como isso funciona na vida real, então? Olha, a palavra sujeição às vezes assusta, né? Ela é muito mal interpretada. Mas aqui nesse contexto de ser algo mútuo, ela ganha um sentido totalmente novo. Não tem nada a ver com ser fraco ou inferior. Pelo contrário, é uma escolha de alguém que é forte. É como se um dissesse para o outro, olha, eu te amo tanto, e eu respeito tanto a Cristo na nossa união, que eu escolho colocar o que você precisa, o seu bem-estar, na frente do meu. E o ponto principal é esse. É um chamado para os dois. Tá, mas como a gente faz isso na prática? Bom, primeiro passo, priorizar o outro. Segundo, ouvir com respeito de verdade, sabe? Tentar entender o ponto de vista, não ficar só esperando a sua vez de falar. Depois, apoiar com lealdade. É ser o fã número 1 do outro. E por último, servir com amor. Nas coisinhas pequenas e nas grandes também. Isso cria um ciclo, sabe? Um ciclo bom que vai construindo a união do casal. E tudo isso nos leva a uma última ideia muito importante, a interdependência. A gente não é só duas pessoas independentes que moram na mesma casa. Não. Somos duas pessoas unidas num propósito muito maior. Um depende do outro e os dois dependem de Deus. Hoje em dia, todo mundo fala em ser independente, né? A cultura valoriza muito isso. Mas o projeto de Deus é diferente. Ele celebra a interdependência. Essa passagem deixa claro, fomos feitos para precisar um do outro. E admitir isso, reconhecer que a gente precisa um do outro, não é fraqueza não, é sabedoria. É entender que o nós é muito mais forte que o eu. E essa interdependência se mostra nas responsabilidades que são divididas. Por exemplo, construir um lar que glorifica a Deus não é tarefa de um só.
Criar os filhos, cuidar da vida espiritual do casal, manter o relacionamento saudável. Gente, tudo isso é trabalho de equipe. São as tarefas dessa parceria. Então, fica aqui uma reflexão para a gente pensar. Como é que a nossa parceria no casamento pode ser um testemunho do amor de Deus no dia a dia? Como é que as pequenas decisões, sabe, as conversas, os pequenos gestos de serviço, como tudo isso junto pode contar uma história maior, uma história sobre o nosso Criador? Olha, desde o projeto lá no começo, na criação, até a parceria que foi restaurada em Cristo, a gente vê um padrão muito claro: colaboração e respeito mútuo. Se essa nossa conversa despertou aí uma vontade de se aprofundar mais, o material completo desta aula, com muito mais detalhes e aplicações práticas, está disponível lá na membresia do Jesus Diário. Muito obrigado pela companhia de vocês.